Seja bem-vindo à aula aqui intitulada O Imaginário, um abandonado infeliz. Eu estou aqui com a imagem de Nossa Senhora de Fátima porque eu presumo, pelos meus planos, que essa aula vai ao ar no dia 13. Estou aqui gravando essa aula hoje porque eu quero louvar muito a Deus, agradecer muito a Deus. A gente teve a nomeação de um novo Papa, Leão XIV, que para mim é muito significativo o fato dele vir em continuidade com Leão XIII. Leão XIII foi, entre muitas coisas que concorreram a favor da teologia, muitos bons textos, se lembram sempre somente da Rerum Novarum, não é? Mas, na verdade, existe muito mais de Leão XIII, desde da oração do exorcismo que ele pediu para que se rezasse ao final da missa, a introdução dele, não é, ao século XX, a superação de um século de muito ateísmo, mas ele foi quem pediu para que os institutos, para que a igreja voltasse, retomasse os estudos de São Tomás de Aquino. Graças a Deus, Deus seja louvado. Dali vieram alguns pensadores de quem eu comungo muito e que eu leio bastante, o Garrigou Lagrange, Sertilhanges, tantos outros autores partem dessa inspiração, dessa motivação nova. Eu louvo a Deus, eu rezo por esse novo Papa, peço para que você, como filho da igreja, reze também, se una a ele, lembre de renovar sua obediência, seu amor à Santa Igreja. E falando de teologia, eu quero trazer você para a questão da formação do imaginário. Por quê? Veja bem. Por que a gente falou de... Eu contei para vocês uma história na primeira aula, se vocês se lembrarem na introdução, a sombra e a água. Na segunda, nós falamos da importância da formação e da meditação, das duas coisas andarem juntas. E nessa aula, especificamente, nós vamos falar da formação do imaginário. Se você perceber que valeu a pena ao final do vídeo, eu gostaria então de te convidar a deixar um like, a compartilhar, a deixar um comentário. Isso ajuda também a levar nossas aulas adiante. Por que nós vamos falar da formação do imaginário? Veja bem, desde a nossa tenra idade nós vamos criando imagens, figuras, e queira ou não, nossa forma de pensar, ela também é regida por este instrumental que é chamado imaginário. Nós vamos falar muito sobre isso, tá bem? Vamos usar Northrop Frye, vamos usar Roderick Scruton aqui na nossa aula de hoje. E a gente, para falar de Deus, a gente, para falar de coisas que são, na verdade, transcendentes, a gente usa figuras que são muito imanentes e que fazem parte do instrumental da filosofia. Por exemplo, quando a gente diz que Deus é caminho, verdade, você não pensa numa estrada asfaltada, você não pensa, eu sou a porta, né? Nós estamos falando do ano jubilar. Claro, vem à mente uma porta, vem à mente uma estrada, um caminho. Mas a gente precisa superar a imagem, a gente precisa superar a figura para poder continuar compondo aquilo que realmente Deus é, porque esse instrumental é limitado, ele serve para falar, mas ele é limitado. Concorda comigo ou não? Pode até dizer isso aqui nos comentários, tá bem? É por isso que hoje nós vamos, provavelmente essa aula vai ter que ser dividida em duas, mas isso não impede que a gente possa tá estudando aqui, ok? Então vamos partir do início? Eu tenho um texto escrito, o curso não está saindo da minha cabeça, quer dizer, de certa forma tá, porque eu passei um tempo escrevendo ele, né? Vamos lá? Então me acompanhe. O imaginário ele representa um componente crucial, intrinsecamente ligado à construção simbólica e mental, que permite aos indivíduos dar significado às experiências vivenciadas. Calma que eu vou te explicar. E eu vou te explicar com a definição de imaginário do Northrop Frye. Tá bem? Olha aqui, vai aparecer aqui na tela. O imaginário é um construto mental, o modelo de uma maneira possível de interpretar e experimentar. Vamos analisar essa frase? O imaginário é um construto mental, quer dizer, algo que vem elaborado dentro. Ok? O modelo de uma maneira possível de interpretar a experiência. Bem, e o que a gente pode trazer, então, dessa primeira afirmação? Por meio das narrativas, metáforas, representações simbólicas,
O imaginário transcende a realidade tangível. Quer dizer, ele é capaz de criar coisas que vão além disso que está aqui na nossa realidade. Ele coloca, sei lá, um par de asas no cachorro, e o cachorro sai voando, né? Assim somos nós, quando éramos crianças, ao menos. A riqueza do imaginário é fruto de um processo complexo que se origina na interação entre os estímulos externos e os estímulos internos. Claro que quem for mais estimulado externamente a desenvolver dentro de si imagens vai ser capaz de criar um imaginário muito mais amplo. E esse imaginário muito mais amplo vai colaborar com o horizonte de entendimento das coisas depois, quando é preciso desenvolver, andar adiante na concepção de conceitos. Talvez eu fale uma coisa que já devia falar só lá no final, mas, por exemplo, de conceitos abstratos, morte, esperança, coisas que fazem parte do léxico da teologia e, consequentemente, da prática religiosa. Tá bem? Me acompanha, fica comigo aqui, ó. Quais são esses estímulos externos e internos? Memórias, sonhos, desejos, influências culturais, culminando na elaboração de um universo simbólico, único para cada indivíduo. Por isso que o estímulo por meio de boa literatura, de boa prática, da música, da escuta da música e também do aprender a tocar a música, né? Mas eu quero ir ainda além disso. Veja só. A criação do imaginário é um fenômeno que envolve várias etapas. E começa onde? Começa na nossa infância. A capacidade de criar imagens mentais e conceber mundos fictícios está intrinsecamente ligada à criatividade e à livre associação de ideias. A frequência a boas obras de literatura, a boa música, a frequência a elementos artísticos, culturais, a uma diversidade dessas coisas, contribui para ampliar o repertório que a gente chama de imagético, tá bem? E consequentemente, então, ele também vai aprimorar o imaginário pessoal. Nesse sentido, a criação do imaginário é alimentada pela incessante busca por novos estímulos sensoriais, cognitivos e emocionais, que possam inspirar a imaginação e fomentar a construção de significados. Quando a gente estuda a semiótica, por exemplo, a gente encontra o símbolo, o significado e o significante, né? Bom, a placa de trânsito, que você vê ela não é nada, mas aquela figura diz ali dentro para você, pare. E aí você, consequentemente, cumpre o ato de parar, porque significa isso para você. Mas alguém que não foi contado para ela isso, ela não sabe. Então esse é o exemplo mais prático. Tá bem? A educação do imaginário é um processo essencial para o desenvolvimento pleno da capacidade simbólica e criativa dos indivíduos e é uma vocação que está reservada, em primeiro lugar, para quem? Quem é que ajuda nessa formação? Quem é que educa ela? Nós estamos falando da infância? É a vocação dos pais. É a vocação divina dos pais, essa. E em segundo lugar, preste atenção porque isso é importante, isso é um debate com a escola, por exemplo. Em primeiro lugar, essa é a vocação paterna. É ao pai, é à mãe também, não é? Aos pais, que é confiada a vocação de desenvolver o imaginário. Mas, em segundo lugar, e não em primeiro, aos educadores. Tá bem? Isso é importante saber. Isso é importante ter na hierarquia das coisas. Através de práticas que incentivam a leitura de boas obras, a apreciação estética, a reflexão filosófica e o diálogo interdisciplinar, é possível, então, estimular o potencial imaginativo ao longo do desenvolvimento dos filhos. A abordagem artística
e a abordagem interdisciplinar, por exemplo, aquela do antigo Trivium. Vocês se recordam do Trivium? O Trivium é lógica, gramática e retórica, né? Era assim. E tem o Quadrivium. O Quadrivium, então ele era astronomia, música, aritmética e geometria. Contribui para a formação de um imaginário rico e reflexivo, capaz de transcender as fronteiras do conhecimento convencional. Você ouviu citar Northrop Frye, agora um outro referencial teórico é o filósofo inglês Roger Scruton, o autor de A Beleza, por exemplo, tá bem? E Roger Scruton, comentando sobre a diferença entre fantasia e realidade, afirma: a distinção pode ser descrita de modo diferente como uma diferenciação entre imaginação e fantasia. A verdadeira arte apela à imaginação, ao passo que o mero efeito suscita a fantasia. As coisas imaginárias são objeto de reflexão. As fantasias são concretizadas. Fantasia e imaginação dizem ambas respeito a entidades irreais. Mas enquanto as entidades irreais da fantasia penetram no nosso mundo e o poluem, as da imaginação existem num mundo à parte, no qual vagueamos livremente, numa atitude de distanciamento complacente. Gente, isso é importante, só que também é importante prestar atenção nos vícios, nas possíveis deformações da formação do imaginário, né? Que podem surgir de narrativas unilaterais, estereótipos nocivos, ideológicos, né? Manipulações ideológicas. Acompanhe essa citação aqui, ó. Veja bem, se o imaginário é um amigo que alarga a visão de mundo, estimular o imaginário de maneira heterogênea, em um período em que a consciência de ser e de mundo está sendo formada, pode causar graves danos na constituição identitária de nossos filhos. O que isso significa? Pai, mãe, educador, cristão, católico, irmão, você aí da igreja, o que isso significa? Esta permissividade que sujeita os filhos às realidades acima citadas, sabe essa permissividade de deixar ver qualquer coisa na televisão? No meu tempo, a mamãe colocava a gente ali para assistir lá o show daquela senhora, colocava um todinho do lado, ela tinha que trabalhar, tadinha, ela tinha os compromissos dela, né? E me deixava ali com aquele compromisso, nada, hoje se percebe, nada desejoso de uma boa formação do imaginário, né? Mas agora a gente, para se livrar da dor de cabeça, dá para os filhos ali o celular, e ali eles vão ver a porquinha dançando, os carrinhos, né? E isso impede, nem sempre por ser nocivo, mas porque, veja bem, se eu tenho que estimular por imagens, por coisas externas, a formação do imaginário, se já vem uma imagética pronta ali, cheia de cores, lúdica, como é que eu vou desenvolver se já é mais fácil usar aquela que está ali presente? Não é verdade? Bem, se a gente permite isso, a gente costuma desencadear graves dificuldades, entre elas a falta de imaginação, ou aquilo que chamamos de imaginação suprimida. E agora eu quero entrar num caso específico aqui para você. Mas antes eu quero alertar você sobre o seguinte: com isso eu estou tentando fazer você, pai, prestar atenção naquela que é a vocação que você tem e que te foi dada por Deus, tá bem? A quem, por direito divino e natural, os pais devem empenhar-se na educação do imaginário dos filhos. Isto, além de ser um pecado de abandono da educação dos filhos em vista da vida e da salvação, se você se omite, é ainda uma aposta arriscada em uma loteria que a gente pode chamar de viciada. Aquela que você pode apostar à vontade e vão sair os números que querem, né? Por querer ser bons, podemos terminar sendo perversos. Repito para você, anota, escreve isso, compra uma camisa, escreve isso.
Compra um caminhão e coloca no para-lama do caminhão. Por querer ser bons, podemos terminar sendo perversos. Às vezes numa que você tentou fazer certo, né? Mas então agora estudar te dá essa capacidade de entender qual é a via certa. Ao menos a você que acolhe a mensagem do reino de Deus e a educação que vem construída em cima destes alicerces, tá bem? Os pais são importantes para que a criança queira ler mais e ver menos tela. São fundamentais para que a dimensão lúdica e fantasiosa da criança surja entre uma aventura corajosa, ali brincando no tapete da sala, e uma expedição ao centro do mundo, por exemplo, na hora do banho, não é? Brincando ali na água. O problema atual da falta de imaginação, e acreditem, é um problema que já se é instalado, já na geração média. Na geração mais adulta, muito disso acontece. Mas das crianças próprias, agora a gente está correndo um grave risco. Porque a gente acha que está falando de imaginação e a criança está fazendo apelo a imagens, a memórias que estão registradas lá dentro. Não a um construto interno, como disse lá o Northrop Frye. Bem, retomamos. O problema da atual falta de imaginação nos mais jovens é um desafio urgente, que reflete as transformações culturais, tecnológicas das famílias. O crescente predomínio dos estímulos digitais, a massificação da cultura de entretenimento e a superficialidade das interações virtuais têm contribuído para a alienação e a superficialidade do imaginário infantil. E daquele juvenil também, se a gente é honesto, né? Diante desse cenário, é virtuoso que a educação valorize a formação do imaginário, a formação da criatividade e a inventividade dos filhos. Lembra quando nós éramos crianças, inventávamos, criávamos amigos imaginários, né? Eu, que era criança, meu pai tinha um supermercado e eu ia lá nas caixas de papelão do depósito, fazia meu castelo, tinha minhas epopeias no meio daquelas caixas de papelão. A inventividade dos filhos. Recorde, observe seu filho. Depois, se você precisa, você volta e escuta de novo a aula e vai observar em que ponto. Faz uma autocrítica, uma leitura também sua com a sua esposa, seu esposo, se for o caso, com seus filhos. Retomem o caminho virtuoso, tá bem? E agora eu preciso contar para vocês uma história que eu experimentei. Eu descrevi ela aqui porque para mim ela era muito importante. Então essa história que eu quero contar para você é o seguinte. Então eu estive em contato com uma adolescente que gostava muito de leitura, uma surpresa para você. Isso no período em que eu estava fazendo os estudos para o doutorado. Eu escrevi sobre isso, sobre teopoética, o diálogo entre teologia e literatura. Fruto disso, nasceu um dos meus últimos livros. Deixa eu estou tentando pegar ele aqui para mostrar para você. O Teólogo e o Poeta, Teopoética, né? Seguramente é... Opa, ponta cabeça. Seguramente é um título que eu tive que dar mais comercial, porque se chama O Método Diaconal na Hermenêutica do Diálogo entre Teologia e Literatura. Mas era um pouco difícil que alguém se interessasse por um título assim, né? Bom, nesse período, então, eu conversava com essa menina lá na universidade, e ela falava que ela sofreu, de certa forma, porque quando ela ia falar com os irmãos dela, o que os irmãos dela viam, e ela usava essa expressão, o que vocês veem quando vocês leem alguma coisa? Então, quando ela perguntava, né, eu escrevia assim, num misto de revolta e desgosto, ela conta que os irmãos diziam que não viram nada, né? Nada mesmo, blackout, tela preta. E as poucas vezes que eles diziam, então descreviam para ela o que eles viam, eles achavam que estavam contando uma imaginação, mas na verdade eles estavam fazendo recurso à memória.
eles estavam fazendo recurso à memória, ou seja, eles estavam indo lá naquilo que eles viram e registraram. Vocês conseguem entender isso? Isso é um problema. Essa menina fazia letras, ela se dedicava à literatura e ela estava partilhando comigo esse sofrimento, essa dificuldade dela. Ou seja, lendo um livro, por exemplo, o do Senhor dos Anéis, que foi o caso que ela falou para mim, não é? Os cenários e as personagens eram as cenas dos filmes que eles tinham assistido, por exemplo. Essa garotinha dizia desgostosa que desejava que seus irmãos alargassem o horizonte do seu imaginário. Era esse o desejo dela como estudante de literatura. Que os seus irmãos alargassem o horizonte delas de imaginário. Pois ela se divertia com as obras de literatura, criando mundos, personagens, um mais inusitado que o outro. O primeiro livro que eu me lembro de ter lido assim, intenso, grande, foi Robinson Crusoe. Eu me lembro, eu estava na 5ª série. Antes, meus pais me deram bons livros, o Anãozinho Pula-Pula, os Três Porquinhos, mas eles eram já cheios de desenhos, colaboravam, né? Mas o Robinson Crusoe foi uma aventura intensa aqui, dentro da minha imaginação. Em seus entusiasmos, afirmava que era capaz de colocar naquele mundo literário e fantasioso até mesmo aquilo que o autor do livro ainda não tinha colocado. Porque existe essa permissão poética na literatura, de que a tua imaginação consiga ir além até mesmo daquela do autor, né? E eu lendo um livro vejo uma coisa, você lendo o mesmo livro cria um outro imaginário. Isso é extraordinário na literatura. É isso que eu quero abordar sobre a seriedade da formação do imaginário. Ela é um exemplo nobre de uma boa formação. E aqui eu quero entrar no caso específico. Então eu desço dentro do caso, os seus irmãos que curiosamente foram educados pelos mesmos pais, pois a sua mãe faleceu quando ela era ainda muito pequena, são exatamente o exemplo da má formação do imaginário. Veja bem, a própria garota, ela me deu o diagnóstico do que se passou em sua casa. Ela foi criada em meio a histórias que seu pai lia dos livros de fábula. Fábula italiana, né? Seus irmãos, ao contrário, tiveram como companhia desde pequenos a televisão e mais tarde, evidentemente, os smartphones, né? As telas trazem tudo pronto, tem cores, brilhos. O cérebro não precisa fazer atividade alguma, apenas consumir. Bem, para além das questões disfuncionais que esse pai deve ter vivido, evidentemente, né? Ter perdido a esposa, a gente não sabe como ele lidou com isso. Me parece que entre estar no trabalho e cuidar dos filhos, ele fez escolhas e não fazer essas escolhas, ele fez essas concessões, né? Mas o que a gente pode, evidentemente, constatar é que a gente tem dois modelos aqui paternos de educação dentro de uma mesma família, em dois momentos históricos diferentes dela. Bom, vamos ao primeiro. Um deu bom resultado quanto à formação do imaginário. O outro, evidentemente, segundo o testemunho dela, não. O que eu poderia lhe perguntar agora é isso. Quem terá mais capacidade de criatividade, de lidar com conceitos abstratos, de formular soluções para os desafios e reinventar-se no contexto da vida que virá dali para frente, quando eles crescerem? Quando os relacionamentos, o mundo profissional, os desafios da vida em sociedade e a necessidade da elaboração de um caráter forjado sobre valores, virtudes, necessidades, impuserem em suas vidas desafios práticos ou teóricos. A formação do imaginário permeia a vida de forma sutil, porém ela é ao mesmo tempo poderosa, sutil, delicada, mas poderosa. Como a palavra de um homem que pensou muito antes de falar, né? O imaginário, composto por nossas experiências, memórias, figuras, histórias, é a base da nossa criatividade, é a base da nossa inteligência, é a base da nossa
capacidade de encontrar soluções para os desafios que surgem nos episódios da nossa história. Quando eu falo de soluções, eu escrevi uma nota de rodapé e ela é de Ortega y Gasset, lá do O Homem e a Gente. Não sei se você conhece esse escritor espanhol, José Ortega y Gasset, né? Eu, na minha tese, até abordei ele, é o pai do raciovitalismo, né? Bem, ele disse assim, ó, é constitutivo do homem, diferentemente de todos os demais seres, o ser capaz de perder-se, de se perder na selva da existência, dentro de si mesmos. E graças a essa outra sensação de perda, reoperar energeticamente para voltar e para encontrar-se. Maravilhoso. A capacidade e o desgosto de sentir-se perdido são o seu trágico destino e seu ilustre privilégio. Olha, se lesse mais hoje você, Ortega y Gasset, isso transformaria muitas vidas no mundo. Sabe que quando eu tinha começado a filosofia, eu via as citações do José Ortega y Gasset, mas eu não tinha descido ainda mais profundamente nele, talvez eu era superficial na época. Mas eu falava, meu Deus, esses dois sempre escrevem juntos, né? O Ortega e o Gasset. Depois eu fui encontrar ele na prateleira e ele é só um. O José Ortega y Gasset, das Meditações do Quixote. Tive o prazer de ter nas mãos a primeira edição lá de 1914 das Meditações del Quixote. Olha que lindo. Durante o meu processo de pesquisa. Todos possuímos um imaginário, amado. Mesmo que muitas vezes não tenhamos consciência disso. É por meio desse repertório imaginativo que tomamos decisões, que resolvemos problemas e nos conectamos com as nossas circunstâncias. Justo para falar uma palavra muito usada por Ortega y Gasset também, né? Por isso a importância de formá-lo bem não deve ser subestimada. Formar o imaginário bem não pode ser uma coisa que se subestima. Nos teus filhos, nos filhos dos teus filhos, se você puder ensinar bem eles. Ao recorrer aos clássicos da arte, mergulhamos em um universo de ícones, símbolos, histórias que enriquecem e moldam nosso imaginário de maneira profunda. Esses materiais atemporais são como tesouros que nos permitem expandir nossa visão de mundo e aprimorar nossa capacidade de compreender e interpretar a realidade. Olha, um livro de literatura, uma boa literatura, Dom Quixote, então, já que estamos falando aí em tema, né? É O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, em homenagem aí a um grande amigo meu, que gosta muito dessa obra. Esse livro lá, em cima da mesa, lido por mim, em 1900, e lido por outro lá nos anos 2000, e outro no ano 2020, é capaz de ser atemporal, quer dizer, encontra pessoas em horários, anos, tempos diferentes, e naquela história, naquelas circunstâncias, falar com aquela pessoa. Contribuir com o universo de circunstâncias dela. E se é capaz de melhorá-la, então esse livro, lá, na prateleira, que foi lido por aquela pessoa em 1900, por aquela outra em 2000, por aquela outra em 2020, ela é capaz de entrar naquelas circunstâncias e prestar um serviço favorável àquelas circunstâncias, por meio do bom leitor, o leitor que se deixou alcançar pela obra. Essa é a minha tese de doutorado, se chama o método diaconal, quer dizer, a literatura é capaz, sem submeter a independência dela como arte, ela é capaz de contribuir positivamente para a teologia, por exemplo, abrindo o universo daquele bom leitor. Olha que interessante, né? Mas eu estou citando muito minha tese, vamos deixar ela de lado, porque um dia lá para frente a gente faz uma aula sobre ela. É por meio de um imaginário bem formado que organizamos nossos conhecimentos, atribuímos significados e construímos nossa própria narrativa pessoal e intelectual. Para isso aqui, ó,
que eu acabei de falar, o Francisco Scorsin, que tem uma ótima plataforma, a gente esteve juntos, convidei ele para um encontro com os nossos homens de fé lá em Ponta Grossa, se você está acompanhando, vai lembrar, né? Ele fez um colóquio chamado Aos Homens Católicos, e lá ele falou disso, eu tenho isso registrado, e é bem isso aqui, né? Vou repetir. É por meio de um imaginário bem formado que organizamos nossos conhecimentos, atribuímos significados e construímos nossa própria narrativa pessoal e intelectual. Francisco Scorsin, um abraço forte para você. Eu sei que você trabalha muito, se dedica muito a essa questão da formação do imaginário, né? E você é curioso, então, de aprofundar mais esse tema? Vai lá, vai conhecer o Francisco Scorsin. O Náufrago, me parece que é isso, agora me vem à mente. O Náufrago, é assim que é o projeto dele. Assim, podemos compreender por que os grandes pensadores e personagens da história tinham um vasto repertório cultural, enriquecendo seu imaginário e, por consequência, potencializando sua inteligência e criatividade. Agora, negligenciar a formação do imaginário é, portanto, privar-se de uma chave essencial para uma vida de estudo séria e significativa, independentemente de sermos intelectuais ou não. Ao investir na construção e no aprimoramento de nosso imaginário, caminhamos em direção a um desenvolvimento intelectual e emocional mais profundo, tornando-nos mais capazes de enfrentar os desafios e as complexidades do mundo contemporâneo. Aqui, de certa forma, eu deveria fechar um primeiro capítulozinho e abrir um subtópico dessa aula. Eu vou apresentar ela em duas partes, então vamos tomar essa decisão. E aí, então, na próxima aula, e eu espero que você esteja lá para acompanhar a próxima aula, a gente vai falar de ler uma forma de rezar. Olha lá. A gente ainda vai falar dentro disso aqui, da formação do imaginário, a formação do imaginário cristão, tá bem? Essa aliás, tudo que eu estou falando é para a gente chegar nisso. E vamos ver se dentro dessa aula ainda temos mais algum subtema. A gente vai refletir com um texto chamado Realidade e Força das Imagens, que é do Robert Langnaud, né? Langnaud se escreve. Robert Langnaud, Princípios da Vida Interior, publicado em Lisboa. Bom, então esse é o nosso projeto aqui, daqui para frente. Eu espero contar com você, espero ter suscitado curiosidade, espero já chegando nessa segunda aula, que na verdade é a terceira, eu possa já ter até alguém que já está... Comenta para mim se você está seguindo em ordem, se chegando agora no final aqui, ó, você não viu as outras aulas, eu devo estar deixando aqui em duas janelas para você poder ver as outras aulas, tá bem? Segue o curso A Vida em Cristo e eu vou estar disponibilizando sempre gratuitamente até chegar ao final desse curso, pelo menos, essas aulas para que eu possa contribuir nisso, dando aquilo que Deus me permitiu, com a graça de Deus, receber também, tá bom? Deus abençoe você, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, ela que é tão significativa na vida da igreja. Como dizia uma criança, minha amiga, padre, você gosta de Nossa Senhora de Fátima porque ela fala português, né? Quem me conhece sabe que eu agora moro na Sicília, eu moro aqui no sul da Itália, então Nossa Senhora fala português. Foi maravilhoso essa criança dizer isso para mim. Tem uma boa imaginação, né? Lindo. Bem, fica com Deus, tá, meu querido? Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que bom que você veio até o final. Por favor, agora deixe seu like, seu comentário, compartilhe, comente, ajude a impulsionar essa aula para que possamos alcançar mais pessoas.